Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Janela do Aluno, um espaço especial para você, aluno e amante da cena audiovisual. E aí, bora abrir nossa janela? Hoje vamos fazer uma tour cultural sobre a tradição e a história da Casa do Maranhão, no documentário Em Casa, Ressignificando Emaranhados. Mas antes de acompanhar esse enredo, vamos conversar com o pessoal que trabalhou nessa produção. Clícia, a janela é sua. A ideia do filme surgiu por conta do Davi Rocha, que ele também participou dessa gravação, né? Ele também foi produtor. E aí que coincidiu da gente estar na cadeira de documentário, né? Trabalhando. Ele deu a ideia, ele estava cobrindo uma pauta na Casa do Maranhão, deu a ideia de trabalhar com isso, né? Com esse produto. A realização desse trabalho foi um pouco complicada, porque no dia, uma coisa é escrever o roteiro, outra coisa é entrar em ação. No dia deu tudo errado. Som deu errado, começou a chover, enfim, muitas coisas. Mas as diversidades servem justamente para dar aquela lapidada, deixar o trabalho assim bem redondo, bem bonitinho. E no final deu certo, a gente conseguiu ultrapassar esses obstáculos e ficou bem bonito. E essa experiência também contou com a participação dos professores. Carol Libério, professora de comunicação, é quem vai contar melhor sobre isso. O que a gente vê neste documentário é uma missão que também cabe ao audiovisual de, às vezes, publicizar ou tornar visíveis narrativas e espaços que nem sempre recebem muita atenção. Então, no caso aqui, os discentes, os alunos da disciplina, eles focaram exatamente em falar sobre a Casa do Maranhão, que é um espaço cultural aqui em São Luís, mas também pelo ponto de vista não só de apresentar o espaço, porque essa é a diferença entre a reportagem e o documentário, né? O documentário, ele pode ser um mergulho mais aprofundado e também mais pessoal. Então, o que a gente percebe nesse documentário é um olhar voltado também para o ponto de vista e a atenção das pessoas que fazem a gestão desse espaço cultural. Ou seja, é uma boa forma da gente entender um pouco mais e saber um pouco mais sobre o olhar que está por trás da organização de um espaço cultural, de um espaço de cultura voltado para a cultura popular maranhense, voltado para contar sobre a cultura popular maranhense e o tipo de pensamento que vem com isso, né? Então, essa é uma das vantagens do documentário. Ele te permite uma aproximação diferente com a realidade do que a reportagem jornalística por si só permitiria. Eu vejo uma possibilidade assim bem legal e interessante, porque os professores apresentam um arcabouço teórico assim bem legal, bem instigante. Você consegue trabalhar com um leque de autores, ter motivação, inspiração, tem a base teórica, a base técnica. Infelizmente, a questão técnica em si do que a universidade propõe sobre equipamentos ainda é um pouco difícil, porque você tem que trabalhar com poucos equipamentos, com o manuseio de poucas ferramentas, mas dá ali os resultados esperados. E acho que no futuro, com certeza, isso vai ser bem melhor. É isso aí, janela aberta, vamos acompanhar o documentário. De 1871 a 1873. A estrutura da casa toda foi pensada para atender os padrões ali portugueses. Então a gente vê ali a questão dos arcos muito presentes, assim como a gente também vê as pedras de cantaria no andar de baixo, que são as pedras que estão presentes aqui nas ruas do centro também. E a escada dela tem um ponto interessante, que são pedras de lióis, que já é uma pedra mais cara, lembra ali o mármore. E isso tudo serve para mostrar a importância que a casa tinha no período imperial. Ela foi pensada para ser tesouro provincial. Então, quando chegavam aqui as mercadorias, tinha que passar pelo tesouro para fazer a contagem
e aí depois fazer a redistribuição. Então, isso nesse período. Aí chegou 1889, tornamos-nos república, e aí a partir desse momento ela se tornou Secretaria da Fazenda e ficou funcionando com esse papel até 2002. Então, boa parte do período ali do século XX todo foi Secretaria de Fazenda. As informações que a gente tem são algumas questões do arquivo da casa, né? Foi fundada em tal ano, mas a gente não tem muitas informações oficiais desse funcionamento. E aí a gente não tem muito projeto do governo para transformar ela em casa de cultura de fato. Não sabia dizer o que, na verdade, era a Casa do Maranhão. A gente passou um tempo sem uma identificação. A gente deixou uma coisa muito solta para as pessoas e provocou muitas conceituações equivocadas da casa. Que a casa não tinha identidade. Porque, assim, Museu do Bumba Boi, Centro Cultural, Casa de Todos, Casa do Maranhão, Casa de Cultura. Então, assim, eram várias denominações que as pessoas estavam dando para a Casa do Maranhão. E a gente não tinha a gente tinha que, na verdade, construir algo que pudesse juntar tudo, né? E dar essa identidade nova para ela. Na verdade, aqui a Casa do Maranhão, ela era um portal, né, para as outras casas. Você vinha a Casa do Maranhão e tinha coisas do Museu de Arte Sacra, né, da Casa da Festa, né, a Casa do Tambor, que ainda não existia, né, bem novo esse museu, do reggae, tinha umas plotagens que falavam sobre o reggae do Maranhão, sobre as lendas. Então ela tinha um pouco de cada coisa, né, desse caldeirão cultural que existe aqui no Maranhão. Mas a ideia foi justamente essa de tornar a Casa do Maranhão esse referencial do Bumba Boi. A gente pode elencar a vinda da exposição Saberes Tradicionais e Etnografia, que foi uma exposição que ela trouxe a experiência dos museus vivos, né? Aonde os protagonistas, na verdade, são os próprios agentes sociais que fazem cultura. É como se indígenas, quilombolas, ribeirinhos, negros, enfim, estivessem batendo na porta da Casa do Maranhão dizendo: a gente quer entrar. A gente quer entrar, chegou a nossa hora, chegou o nosso momento, a gente quer ocupar o que é nosso. Esse espaço aqui é nosso. A gente percebia que grande parte do acervo estava muito voltado para falar do europeu. Então, o Bumba Boi tem essa herança portuguesa, a festa do divino foi pensada pelos portugueses. Sempre estava muito voltado para a perspectiva europeia, sempre. Então, a gente começou essas oficinas mesmo, junto com o Iguatemi, o gestor da casa, para repensar essa história e falar um pouco mais sobre as pessoas que realmente fazem a cultura. Quem são os protagonistas dessa cultura? Então a gente tem na casa, no acervo permanente, por exemplo, 4 manifestações, e essas 4 manifestações têm essa presença africana, indígena, muito evidente. Começando pelo Bumba Boi, por exemplo, né? Os primeiros registros que a gente tem lá em 1832, 1839, registros, inclusive, presentes no arquivo público, já mostram que eram os escravizados que faziam Bumba Boi. Inclusive, registros de cadeia. Os escravizados foram presos porque estavam fazendo uma brincadeira chamada Bumba Boi. Então, a gente começou a repensar também uma mediação que abordasse esses aspectos. A gente tinha aquela exacerbação do rosto do negro, aquela caricaturalização de uma cultura. A gente tinha uma exacerbação do eurocentrismo, que era muito forte aqui na Casa do Maranhão. Isso não era que era uma perspectiva que incomodava o diretor ou os funcionários, mas que não casava mais com a ideia de diversidade, com a ideia de respeito a uma pluralidade cultural, a ideia de um espaço democrático, ser um espaço da Casa do Maranhão ser um espaço democrático. A gente encontrava assim, textos que, por exemplo, que narravam que a rede tinha sido criada pelos europeus. A gente encontrou
um xenofobismo muito forte, né? Quando a gente percebia que as culturas indígena e africana, elas eram desfavorecidas no processo a esse eurocentrismo. E não era só crítica nossa, era crítica de pessoas que vinham visitar a casa, de pesquisadores que também elencaram várias problemáticas de dados, de erros, enfim, que não contavam o que era, na verdade, esse Maranhão que a gente queria contar, diversificado, e que não condizia mais, como eu falei anteriormente, com essa casa democrática que a gente estava buscando ser. Isso é importante até para a gente construir um pouco da identidade do maranhense. E isso é uma coisa que a gente vem perdendo dentro dos estudos históricos. Então, quando a gente vai estudar, por exemplo, o Maranhão na escola, é uma coisa muito distante. O Bumba-Boi é aquilo que a gente vai ver na praça. E a gente tem uma proposta de tentar aproximar essas questões culturais para o nosso cotidiano e mostrar que cada pessoa ali é um agente e ele tem a sua importância. Então, quando você dá um destaque para as pessoas pretas, por exemplo, que são a maioria da nossa população maranhense, isso é extremamente importante, porque foram culturas marginalizadas num processo gigantesco. O século XIX inteiro é marginalização dessas pessoas. Então, agora você trazer para um espaço institucional esse protagonismo de pessoas negras, pessoas indígenas, esse é o ponto mais importante e eu acho que é o que está no cerne da nossa cultura maranhense. São protagonistas negros, protagonistas de periferia e essas pessoas que fazem cultura. E eu gosto de citar também, né, o que o Gilberto Gil fala, cultura é ordinária, não precisa ser uma coisa elitizada, não precisa ser uma coisa europeia. Tá no nosso cotidiano, tá aqui nas ruas do centro, nos becos, no beco Catarina Mina, no beco da Alfândega. Isso é cultura. E isso precisa estar nos espaços institucionais também. Eu mandei boi, 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 A gente convida as pessoas a adentrarem esse universo memorial desses homens e mulheres que construíram esse boi que inicialmente foi marginalizado, né, e hoje ele é a maior representatividade que a gente tem no Maranhão. Não é só um tambor, não é só um tambor. Ele simboliza, ele representa uma cultura, é uma extensão da nossa própria vida, né? Nosso dia a dia, nosso fazer cultural, né? Então é essa valorização, né? É trabalhar essa ressignificação todos os dias. Então a gente está aqui todo dia nesse processo de construir, né? de valorizar, ressignificar cada objeto que está aqui presente. A gente busca nessa ideia de mostrar que a devoção do Bumba-Boi não é só para o Santo Junino. É para o encantado, é para o vodú, é para o orixá, é para o caboclo, é para o erê, é para as várias vertentes que compõem ele, as matrizes culturais que compõem ele, não só a europeia, mas a africana e a indígena, principalmente a africana. Porque a gente descende, o Bumba-Boi do Maranhão, ele nasce do boi de Zabumba. E o boi de Zabumba, ele descende dessa cultura africana, principalmente. Chega na sala dos personagens, a gente frisa muito essa questão desses bastidores, de quem faz esse boi acontecer. Aquele mestre da capoeira, que faz a capoeira, aquela senhora, ou aquele senhor que faz a costura, que faz a barra, que coloca... Aquela pessoa que faz o bordado, o bordador, ou a bordadeira. E chega na última sala, que é a sala do ritual de morte. Que a gente sempre tenta passar essa ideia de morte como um degrau para uma próxima vida, para uma ressignificação, eu posso dizer assim. E a gente também conta muito dessa grandiosidade desse boi, que não é boi do bar. Não é boi do bar. Não é um boi plástico, não é boi do bar, é um boi que resiste. A gente sabe que a faixa orçamentária ela ainda é muito baixa, se a gente for pensar na grandiosidade da cultura.
ela é baixa, a gente sabe disso, né? Então você tem que ter um poder de criatividade muito grande. Eu não faço gestão sozinho. Eu faço gestão de todo mundo que entra e sai, quem trabalha aqui, quem traz uma proposta, quem traz uma ocupação, quem faz uma crítica. A gente recebe muita crítica, claro. A gente está fazendo um trabalho, a gente está abrindo, né? A gente está botando a cara um tapa ali, enfim, a gente recebe crítica, então tudo isso vai construindo o processo. A Casa do Maranhão é um espaço de oportunidades. E oportunidades para a gente valorizar essa população que foi marginalizada por muito tempo. E tentar mostrar para a historiografia maranhense que está se construindo agora, no século XXI, esses protagonistas pretos, esses protagonistas indígenas e essa cultura ordinária que está presente no nosso cotidiano, mas que é extremamente importante para formar a nossa identidade. Então eu vejo a Casa do Maranhão como um espaço institucional que permite ali que essas pessoas elas vejam o seu protagonismo na sua própria cultura. A ideia é transformar a Casa do Maranhão, né, que a gente pensa para o futuro, a gente almeja para o futuro isso. Eu sou ousado, mas a gente sonha muito isso mesmo. Ela como um centro de intercâmbio para o mundo. E que a gente não fique limitado a pensar a nossa cultura só como uma festa, mas como um complexo. Como um complexo de situações, como um complexo de tensões, como um complexo de vivências, né? Tanto boas quanto ruins, né? Fazem com que a gente seja o que a gente é. A Casa do Maranhão, ela se define para mim como um espaço que expressa uma total consciência cultural. Olha, deu de conhecer bastante sobre a nossa tradição. E agora o recado é para você, aluno, que produziu ou produz algum material audiovisual. Entre em contato com a gente pelo e-mail que aparece aqui na tela e quem sabe a próxima janela não se abre para você. Até a próxima!